Parece que nesse governo é uma tragédia atrás da outra. Veja só, pessoal. O ex-diretor da Polícia Federal é preso em operação contra a corrupção em órgãos ambientais. E esse ex-diretor aqui trabalhou no governo Lula. É inacreditável. Parece que esse governo, a marca mais forte do governo é corrupção. Os ministros do Lula ou já foram presos ou um dia vão ser. É inacreditável. Veja só também que eu vou trazer uma pesquisa que mostra que o Lula já está despencando. A popularidade do Lula, que ele estava se gabando, que estava crescendo, está despencando. E vejam só, pessoal, atitude terrível de Alexandre de Moraes. A atitude monstruosa de uma pessoa que tem uma pedra ao invés de um coração de carne. Parece que essa é a realidade. Ele pediu para os advogados de Bolsonaro explicarem por que Bolsonaro demorou, depois que saiu do hospital, a voltar para sua casa. Vocês viram aquela imagem, saiu nos jornais, que Bolsonaro parou por alguns momentos na frente do hospital, onde tinha ali apoiadores, pessoas que votaram nele, pessoas que estavam ali orando por ele, intercedendo por ele, queriam tirar uma foto dele. Ele não falou nada, ele não se pronunciou nada, mas só o fato dele ter demorado um pouquinho ali na frente do hospital, Alexandre de Moraes já ficou se mordendo e pediu para os advogados explicarem o porquê o Bolsonaro demorou 5 minutos na frente do hospital. Inacreditável. Eu vou trazer essas e outras notícias aqui no canal. Se você está aqui e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa o like, curte, comenta, compartilha e bora para o conteúdo. Veja só, ex-diretor da PF é preso em operação contra a corrupção em órgãos ambientais. Eu pergunto a você, isso é novidade para quem? Para ninguém. Corrupção é a marca desse governo. Nós vimos aí o que está acontecendo nas estatais, nós estamos vendo o que está acontecendo nos Correios, está quebrado, Petrobras já perdeu o seu valor, está dando prejuízo. Nós estamos vendo aí o roubo do INSS, aonde o careca do INSS, por sorte, por uma atitude errada de André Mendonça, de deixar ele escolher se vai ou não para a CPMI, para dar esclarecimentos. Eu achei isso foi inacreditável, vindo de André Mendonça, essa decisão. Porque se a pessoa está sendo investigada e já tem provas contra essa pessoa de que ele desviou dinheiro do roubo dos aposentados, ele tem que ser obrigado a ir prestar esclarecimento. Mas o ministro André Mendonça entendeu diferente e deixou à disposição do próprio acusado de ir ou não. O que foi que ele fez? Não foi. Os advogados, os senadores ficaram indignados com isso. Claro, todo mundo. O cara roubou os aposentados, tem que ir lá prestar esclarecimento. Mas eu acho que o Lula aplaudiu. O Lula achou foi bom. O Lula disse, opa, escapei dessa. Mas, com certeza, outras pessoas vão vir aí. Eu estou esperando o dia que o irmão do Lula seja convocado para ir lá prestar esclarecimento. Né? Nós precisamos saber quem é as pessoas que estão por trás. Sabemos, mas nós precisamos ver, né? Elas falando, comprovando, foi eu. E eu tenho certeza que tem as mãos do PT, tem as mãos da esquerda por trás disso aí. Não é à toa que eles trabalharam para que não houvesse essa CPMI. A esquerda trabalhou, não quiseram colocar as assinaturas e agora a narrativa começou no governo Bolsonaro. Mas nós sabemos claramente, e não é novidade para ninguém, que agora isso aqui é inacreditável, né? Um ex-diretor da Polícia Federal ser preso. Peraí, o cara que deveria dar exemplo, o cara que deveria ser um modelo para outras pessoas de justiça, de uma pessoa que está ali para prender bandido, prender pessoas que andam fora da lei, prender ladrão, não. A pessoa que era para prender foi presa. Um ex-diretor, e outra coisa, não era um policialzinho não, um ex-diretor da Polícia Federal foi preso. E ele foi contratado quando? Rodrigo Teixeira foi chefe da diretoria da Polícia Federal, da Polícia Administrativa entre 2023 e 2025, no governo Lula. É inacreditável. Veja só, pessoal. Outra coisa aqui, análise, Lula vê recuperação da popularidade interrompida. Ele que estava se gabando com o tarifaço, né?
foi interrompida, o crescimento de Lula, porque Lula está sustentando, não quer conversar com o Trump, não quer fazer acordo, nada disso. Por quê? Porque ele vem com essa ideia de soberania do Brasil, nós estamos aqui para defender a soberania, a democracia, e aí ele viu a popularidade crescer, segundo as pesquisas, não sei, né? Segundo as pesquisas, a popularidade dele estava crescendo, começou a recuperar através da crise, e ele estava esquentando essa crise. Ele estava colocando mais lenha na fogueira para ver se crescia mais a popularidade dele. O que aconteceu? Lula vê sua recuperação da popularidade interrompida e julgamento trouxe mais problemas que solução para Bolsonaro, diz diretor da Quest. Essas pesquisas eu não tenho muita confiança, não. Parece que o efeito do tarifaço bateu no teto. A popularidade do governo ficou instável mesmo com 49% acreditando que Lula tem se saído melhor que o ex-presidente Jair Bolsonaro. É inacreditável, né? E seus aliados diante do embate com os norte-americanos, afirmou o dono da Quest. O dono da Quest é um esquerdista. Mas suponhamos que isso aqui é verdade, né? Agora 49% de Lula, de aprovação, eu não acredito. Aí bateu no teto. Não acredito nisso aqui. Quer dizer que o Lula está alimentando a crise, o Lula não quer fazer acordo, o Lula está com essa vaidade, batendo de frente com o Trump, mas mesmo assim a popularidade dele está em 49%. Não acredito, isso aqui é tendencioso. Agora vamos ver aqui essa atitude de Alexandre de Moraes, que só a pessoa tendo uma pedra ao invés de um coração. Mas é claro, isso é fato. Porque o Alexandre de Moraes ele não quer ver Bolsonaro apenas preso. Ele quer que Bolsonaro esteja preso e morra na cadeia. Essa anistia, eles não querem aprovar, eles não querem que isso passe no Congresso, eles não querem. Os ministros já se colocaram em uma posição de que se essa anistia passar, eles vão dar alguma canetada, vão fazer alguma manifestação, vão trabalhar contra. O Lula já disse que vai trabalhar de forma pesada, a esquerda já está trabalhando para isso. O Lula já está disponibilizando, dando verbas para os deputados, querendo comprar deputados para que não coloquem essa pauta para frente. O Hugo Mota já se dispôs a colocar. E outra coisa, quero fazer uma anistia ali, uma anistia meia boca, né? Uma anistia meio grávido, você já viu isso aí? Meio gol, você já viu um meio gol? Ou é gol ou não é. Ou tá grávido ou não tá. Mas parece que querem fazer uma anistia nesse modelo. E veja só que atitude terrível aqui. E vamos ver os jornalistas da Oeste, que eu gosto muito, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, eles falando sobre essa decisão nojenta de Alexandre de Moraes, de ter que perguntar os advogados por que Bolsonaro demorou na frente do hospital. Bora, preste esclarecimento. Quer dizer então que Bolsonaro está passando mal em casa, dá uma crise, primeiro tem que ligar, eu posso ir para o hospital? Estou passando mal. Aí o ministro vai pensar, Bolsonaro, deixa eu ver. Não, fica em casa, toma um comprimido. Toma um dipirona para ver se passa. É isso. Quer dizer que é assim. Quer dizer que um preso, então, que está na cadeia, não pode receber atendimento médico. Mas para Moraes, não. Pode ter certeza que ele quer que Bolsonaro morra. Isso é fato. Não é novidade para ninguém. Ele não tem um coração, ele tem uma pedra lá. Ele está se vingando. Já basta o julgamento que foi tendencioso, né, do suposto golpe, onde trouxeram um delator que mudou a sua versão dezenas de vezes, e com base nessa delação mudada dezenas de vezes, julgaram, colocaram o Bolsonaro a 27 anos de prisão, mas para o Alexandre de Moraes isso ainda é pouco, e ele ainda quer manter a pessoa em uma situação delicada, porque ele está numa situação delicada, mas quer manter essa pessoa da forma mais desumana possível. Isso é vingança. Onde é que está a imparcialidade desse juiz? Vamos ouvir aqui alguns comentários desses jornalistas aqui, que são jornalistas de fato e não são tendenciosos. Bora ver isso aqui. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília, foi levado nesta terça-feira ao hospital DF Star depois de apresentar crise de pressão, vômitos e soluços. Na rede social X, o senador Flávio Bolsonaro pediu oração para que não seja diagnosticado nada de grave.
E vale lembrar também que o ministro Alexandre de Moraes, ainda ontem, enquanto nós comentávamos a última ida de Jair Bolsonaro ao hospital, no domingo, pediu à Polícia Federal, Polícia Penal do Distrito Federal, o envio de informações em 24 horas, queria um relatório da escolta de Jair Bolsonaro, perguntando por que houve demora aí no retorno do ex-presidente de volta para casa ainda no domingo, e hoje então foi levado às pressas ao hospital DF Star e lá deve permanecer até receber alta da equipe médica. Há quanto tempo nós... É um miserável, né? É ser muito miserável, né? Bora, escolta. Por que foi que ele demorou? Não, veja bem, porque ele queria olhar para as pessoas. Não, não é para olhar para ninguém. Eu não quero ver Bolsonaro conversando com ninguém, olhando para ninguém. Saiu do hospital, joga ele dentro do carro e vem-se embora para casa. É isso que Moraes quer. É inacreditável, né? Estamos falando desse plano sádico do Alexandre de Moraes, com seus escolhidos a dedo. No topo da lista, o presidente Jair Bolsonaro. Depois vem Felipe Martins, Daniel Silveira, o nosso querido Rodrigo Constantino, Alan dos Santos. Mas no topo da lista está exatamente o nome do presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele representa uma ameaça política, claro, para a oposição, para esse governo, mas ele representa, desde a sua eleição, uma ameaça à implosão desse sistema de corrupção, de lawfare, como o Wall Street Journal colocou ontem, ou seja, o uso do judiciário como arma de perseguição política, como o próprio Donald Trump disse também, a witch hunt, naquela carta de 9 de julho, ou seja, uma caça às bruxas. E é o que está em jogo, né? O presidente Bolsonaro, desde a sua eleição, ele mexeu muito com os pilares da velha e carcomida política de Brasília. E isso, infelizmente, nós acabamos descobrindo que envolvia a Corte Suprema no Brasil. É inacreditável, né? O ex-presidente Bolsonaro, como ela disse aqui na análise dela, mexeu com o vespeiro da corrupção. Porque desde que haja corrupção e ninguém meta o dedo no Supremo Tribunal Federal, fale mal dos ministros, ninguém fale das instituições, está tudo bem, a corrupção pode rolar solta. Mas se mexeu ali, meu filho, o negócio fica feio. Então Bolsonaro mexeu, foi contra o sistema se voltou contra ele e agora ele está respondendo, né? Aí, independente se tem prova, se não tem, o sistema é desse jeito. Eles criam, eles inventam, eles fazem, eles fabricam. Você vê, tá tudo reunido. O presidente Lula tá reunido com o PGR, Supremo, tá todo mundo. Juntou-se todo mundo para acusar ele. As câmeras do dia 8 ninguém sabe, ninguém dá explicação. O ministro, que era ministro do Lula naquele tempo na Justiça, deu fim às câmeras. Deu fim não. Deu a Alexandre de Moraes não quis disponibilizar todas as imagens, disponibilizou 2 que mostrou muita coisa, a conivência do G. Dias, mas G. Dias não prestou esclarecimento, está em casa, está tudo uma boa, deixa, G. Dias é inocente, passeou no meio das pessoas que estavam se manifestando ali dentro do palácio, mas está tudo bem, ele não precisa investigar, não é necessário, nem Alexandre de Moraes está nem aí para isso, mas veja só, e o Tagliaferro está com algumas imagens que não foram disponibilizadas. Eu só quero ver o dia que ele vai soltar essas imagens. Mas para você ver, o Bolsonaro ele mexeu no vespeiro. E agora se voltaram contra ele. Infelizmente, é isso que acontece com quem quer andar de forma correta. Em um país injusto, em um país onde a corrupção impera, se você quer andar de forma limpa, você é visto com maus olhos. Essa é a realidade. Você ser verdadeiro hoje no mundo que nós vivemos é escandaloso. Você ser justo, você ser honesto, você ser marido de uma só mulher, você ser um pai de família, você ser a favor do homem, da mulher, do casamento. Isso é horroroso nos dias de hoje. No sistema parece que é a mesma coisa, no judiciário, né? Supremo Tribunal Federal, não como instituição dada a sua importância, mas essa composição destes ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, Paula, todos as pecinhas desse quebra-cabeça que a gente vê o sadismo do Alexandre de Moraes e a tentativa de minar a saúde, o psicológico, a força política do presidente Bolsonaro em absolutamente todos os âmbitos.
A deputada Bia Kicis estimou melhoras ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas disse que de alguma forma estariam matando o ex-presidente aos poucos, né, com todas essas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Trago também o que disse a deputada Maria do Rosário, do PT, do Rio Grande do Sul, que de forma sarcástica também se manifestou desejando saúde e disse o seguinte, abre aspas, saúde para que ele venha a cumprir cada um dos 27 anos de prisão. Aspas aí para Maria do Rosário. Bora. É uma mulher sem sentimento. Não é bem que sentimento tem na esquerda, né? Vê só o que ela deseja. Saúde para o presidente Bolsonaro para que ele cumpra os 27 anos de prisão. Vai ser cínica assim lá em outro canto, rapaz. É inacreditável, né? Mas os adversários de Bolsonaro, isso aqui é o básico, que eles pensam, sentem e falam, né? Se fosse contra o Lula já ia abrir investigação. Eu acho que se essas palavras fossem contra o Lula, o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ia pedir 24 horas para a pessoa prestar esclarecimento, porque você disse aquilo. Mas como é que o Bolsonaro pode falar o que quiser, liberdade de expressão. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paulo. É a crueldade, né? Como rotina das ações do PT e seus aliados. Boa noite, Silvio, meu irmão. Boa noite, minha parceira Ana, querida. Boa noite, meu amigo Piotr. Paulo, eu já tinha dado boa noite, né, Paulo? Boa noite a você que nos acompanha. Olha, eu não me lembro quantos dias depois do atentado eu fiz a entrevista com o Bolsonaro. E já disse aqui, repito, que eu fiquei muito impressionado com as sequelas que eram visíveis. Já na época, aqueles calombos que ficam, apareciam aqui na região do ventre, então eu fiquei muito impressionado. E é evidente, pelo quadro que ele tem apresentado, que essas sequelas, as consequências do atentado praticado pela Adélio Bispo dos Santos seriam para o resto da vida, né? Iam se manifestar sempre. Esses soluços não tem nada a ver com aquele soluço do sujeito que bebeu muito, comeu mal, alguma coisa, engoliu mal. É um tipo de soluço que é uma coisa muito dolorosa, muito desagradável, incômoda, sabe? Você não dorme. Eles estão discutindo se colocam em regime fechado, na papuda, um homem que precisa de cuidados médicos permanentes. O Adélio Bispo, o quase assassino do Bolsonaro, autor do atentado, ele foi levado para o hospital rapidinho, né? Sim. Era um doente mental, fácil encerrar com advogados muito bem pagos, é fácil resolver essa questão. Eles negam, os petistas negam a existência do atentado. Eles chamam de fakeada, até isso. Ou fazem ironias, Sim. como essa da coitada da Maria do Rosário, é um pobre diabo, né? O Augusto Nunes ele é meio desbocado, é um pobre diabo. Mas pensar o quê? Uma pessoa que tem um sentimento, uma posição, um comentário desse igual a Maria do Rosário, é como eu tenho que concordar com ele. É um pobre diabo, é um demônio uma pessoa dessa. Infelizmente, essa é a realidade. Mas esperar o que da esquerda? Qual é o sentimento? Então, o que eles querem de Bolsonaro, isso já está claro, notório. Os ministros fazem questão de deixar isso muito claro. Eles querem ver Bolsonaro morto, não só fisicamente, mas politicamente. Eles querem que se acabe o bolsonarismo, eles querem que se acabe tudo. Eles querem que volte à normalidade, como voltou, como tinha antigamente. Você se lembra? Era o Alckmin do lado, o Lula do outro, um acusando o outro, mas você vê, hoje estão em beijos e abraços, um é visto do outro. Os dois voltaram à cena do crime. Então, essa é a normalidade democrática que, infelizmente, a corte está trabalhando para que isso, né? Para que a democracia esteja viva, a soberania esteja lá no topo das alturas. Enquanto isso, a corrupção vai reinando. Enquanto isso, os ministros, nenhum ministro pede ao Lula esclarecimento sobre corrupção, sobre ministros que desviam dinheiro, sobre ministros que assediam outros ministros dentro, né, do próprio ministério. Então, o Supremo não quer saber disso. O Supremo quer saber de Bolsonaro.
Trabalharam a vida toda. Ninguém quer saber de se a bandidagem está crescendo, se tá. Não, isso não interessa. O que interessa é que Bolsonaro tem que estar preso. Triste realidade. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir.